mês do ano, nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos pela tua santíssima bondade e porque o Senhor nos permite estar aqui como adoradores do Senhor. Fala conosco, é poderoso, maravilhoso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. O Senhor conhece todas as nossas limitações. Livra-nos, Senhor, da mentira. Os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e queridas irmãs, iniciando o mês, pela graça de Deus, né? Aliás, não se esqueçam, tudo, exatamente tudo é pela graça de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. Vamos viver hoje pela graça de Deus. Tudo é pela graça. Graças a Deus, né? E hoje a gente vai trazer para vocês, se eu terminar amanhã eu vou trazer um outro resumo. Amanhã, se eu terminar, é um resumo do Apocalipse. Hoje eu vou trazer um resumo do livro de Atos. Porque a igreja é para isso, irmãos. Eu sei que muita gente não concorda, discorda, né? Mas se você ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja primitiva, a igreja, o começo da igreja, né? A igreja devia viver em comunhão e em oração. Se é em comunhão, por que existem as denominações, por exemplo? Eu não sei se você sabe, mas esse monte de igreja que você vê por aí, igreja assim, igreja assado, igreja não sei o quê, igreja... isso tudo ou são dissensões, as pessoas saem, vão lá e montam a sua igreja. É isso, gente. Não é diferente. O sujeito estava aqui, brigou, discutiu, sei lá o que que ele sai, vai lá e monta uma denominação. E quando eu digo que é antibíblico, é antibíblico mesmo, né? Então, um dos ensinamentos do livro de Atos é que a igreja deve viver em comunhão. Como que comunhão é essa? Que se criou uma outra igreja por causa de discussão, de briga, desentendimento, né? E eu estava vendo um vídeo ontem no Instagram do presidente de talvez da maior denominação aqui do Brasil, proibindo os membros desta denominação de visitarem uma outra igreja, uma outra denominação. Ele proíbe, assim, não pode ir, não é para ir, não sei o quê. Mas cadê a comunhão? Então você vê que o que a gente fala aqui é bíblico, não é opinião pessoal. Quando é opinião pessoal, eu digo, olha, isso aqui é minha opinião, né? Então, cada um chegue às suas conclusões aí. Eu não vou dizer, olha, faça isso, faça aquilo ou faça aquilo outro. Cada um chegue às suas conclusões. Tomar esse cafezinho, que já está esfriando, está meio, né, o tempo assim.
E eu estava lendo que setembro vai ser um mês dos picos, né? Vai ter pico de frio, pico de calor. Olha que doideira. Agosto já foi mais ou menos assim, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com Jesus ressuscitado aparecendo aos seus discípulos. E em seguida, Jesus sobe ao céu. Depois disso, num dia de uma festa judaica, do judaísmo, chamada Festa de Pentecostes, né? O Espírito Santo é entregue a todos os discípulos e a outras pessoas também, dando a eles. É claro, é óbvio, né, Jair? Você está certo, Marília também. É assim, então, o Espírito Santo é entregue, né? E por que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Lendo o livro de Atos, a gente vai entender perfeitamente por quê. Para sermos testemunhas de Jesus. A gente recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Para quê? Por quê? Para ser testemunha de Jesus, para testemunhar Jesus para outras pessoas, falar do nosso Senhor, proclamar a salvação somente em Cristo. É para isso que a gente recebe o Espírito Santo. Não é para ficar se exibindo, para dizer que tem poder, não é nada disso, não. Leia o livro de Atos. Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Além disso, é coisa da cabeça do homem. Enfim, os principais apóstolos citados no livro de Atos são Pedro. Pedro é o que mais aparece nos primeiros passos da igreja. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro papa, até porque não existe papa na Bíblia. Não existe representante de Deus na terra, não existe. Entende? Eu não estou falando mal, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, no mínimo, senão eu estou fazendo o que aqui? Não existe. O representante de Deus na terra, não existe. Papa, não existe. Isso é criação, invencionice. Porque está cheio de professor pardal no meio do cristianismo. E gera um falso cristianismo, né? E ele Pedro é que ajuda ali na igreja em Jerusalém. Depois de Pedro, vem o apóstolo Paulo, né? Que depois se torna um grande missionário, chegando até a Espanha, levando o evangelho. Paulo se torna o apóstolo, né, dos gentios, é assim que ele é chamado, ele é denominado. Quem são os gentios? Toda nacionalidade que não é judaica, todo mundo que não é judeu é gentil.
Isso é ser gentil. Não é judeu, então é gentil. Mas aparece também ali o João, o Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Né? Depois vem Barnabé, Tiago também é citado. E o tema principal do livro de Atos é mostrar como o Evangelho de Jesus se espalhou de Jerusalém pelo mundo todo. A Bíblia usa um outro termo, a Bíblia usa os confins da terra. De Jerusalém a mensagem chegou, a mensagem da salvação. Não é de prosperidade, nada dessa mentira, porque isto é mentira. Você quer ser enganado? Segue a mentira. Você quer viver na verdade? Segue a Bíblia. Assim, simples, né? E esse livro de Atos dos Apóstolos, né, mostra como o Evangelho foi saindo daquela região e foi tomando conta do mundo. Foi saindo, porque o Evangelho foi escrito para os judeus. Foi escrito para os gentios. Os judeus rejeitaram, então foram levando o Evangelho para todos os lugares da terra. E o Espírito Santo ia dando sabedoria para aqueles que se propunham a levar o Evangelho. Tanto é que o livro de Atos, se você ler lá no finalzinho dele, ele termina assim de uma maneira brusca, abrupta. Ele termina com com Paulo pregando em Roma. Quem foi que levou o Evangelho para Roma? Foi Paulo, não foi Pedro. Você vê as incongruências, né? E é assim que termina o livro de Atos. Paulo pregando. Então, o que a gente pode entender desse término? Que esta pregação, ela continua até os dias de hoje. Isto é, sinteticamente, resumidamente, e muito resumida, o livro de Atos. Então, quando eu comecei lá a estudar com 6 anos e pouco de idade, né? Naquela época era assim, hoje também, né? Falava muito qual a moral da história, né? Não é? Não sei se ainda hoje usa esse termo, moral da história. Mas a moral do livro de Atos é a seguinte: com fé, coragem e com a ajuda de Deus, pessoas comuns como eu e você, nós somos pessoas comuns. Eu, pelo menos, sou pessoa comum. Né? A gente pode fazer coisas grandes referindo-se à pregação do Evangelho. Qualquer um pode fazer. Eu estou falando aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir. Isso é uma coisa grande. Você já pensou, estou falando aqui em Campinas, São Paulo, Brasil, América do Sul, e o sujeito lá, sei lá, em qualquer lugar que tiver internet, ele pode ouvir.
Esta é a moral, é o que é a ideia do livro de Atos, né? É a mensagem de esperança, que é a mensagem de salvação, e a mensagem da transformação pela fé em Jesus Cristo. É isso, gente. Não tem ficar inventando, que não tem nada disso. E se você, por exemplo, eu não concordo com esse sujeito aí, não, ele fica... Então você abre o capítulo 1 e 2 e se fixe nos capítulos 1 e 2. Você vai ler lá a missão da igreja. Tá lá, claramente. Qual que é a missão da igreja? Para que existem essas igrejas aqui, a Assembleia, Quadrangular? Para que elas existem? Universal, da graça, não sei o que lá. Para quê? Por que elas existem? Biblicamente. Não a intenção do dono de cada uma delas. As denominações que são antibíblicas, porque são dissensões. Mas, gente, isso que eu estou falando, se você entrar aqui na internet, você vai confirmar o que eu estou falando. Porque a internet tem toda essa história. Antigamente a gente tinha que ler 50 livros para entender isso. Hoje não, você chega aqui na internet, você fica sabendo, essa veio daqui, que veio da onde, que não surgiu da onde, através de não sei de quem. Hoje está tudo aqui, isso que eu estou falando. Se você achar que eu estou exagerando, que 99% é mais, hein? É quase 100%, mas vamos ficar nos 99%. Das denominações, elas surgem por causa de brigas, dissensões, e aí o sujeito vai lá e monta uma igreja. Entendeu? Agora, o capítulo 1 e 2 nos ensina qual a missão da igreja, segundo a Bíblia. Qual que é a missão? Livro de Atos, capítulos 1 e 2. Missão da igreja, biblicamente falando, anunciar o evangelho a todas as pessoas, guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Esta é a missão da igreja. Não tem nada de, a igreja é pronto-socorro espiritual. Não tem nada disso daí, isso é tudo invencionice. É só... Mário, leia o livro de Atos. Se você achar que eu estou exagerando, leia o livro de Atos. Missão da igreja biblicamente. Anunciar o evangelho a todas as nações e pessoas e ser guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. Igreja não é para fazer campanha, não é para fazer escola do amor. Faça-me um favor. Por favor. Por favor. Noite de cura, noite do empresário que mede 1,80 m, noite do empresário que pesa 90. Não tem, isso tudo é coisa, é para atrair gente, só isso. Porque a missão da igreja não é recuperar empresa, trazer marido que fugiu com amante. Esta não é a missão da igreja. A missão da igreja, que a Bíblia ensina, é anunciar o evangelho a todas as pessoas, guiados e capacitados pelo Espírito Santo. É isso que o livro de Atos mostra. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Quem foi Lucas? Foi um dos companheiros de Paulo, aquele Lucas que você vê lá o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Lucas é o Lucas que escreveu o livro de Atos.
médico. O livro de Atos, são 28 capítulos. E o que esse livro, ele existe para quê? Por que que ele é inspirado por Deus? Por quê? Por que que ele está na Bíblia, este livro? Porque ele relata o crescimento da igreja, ele relata a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele mostra como o evangelho foi levado para todas as nações. Tanto é que ele termina de maneira assim abrupta, com Paulo pregando em Roma. Não poderia terminar diferente. Se ele tem um dos objetivos é mostrar o evangelho sendo pregado pelas nações, ele teria que terminar mesmo com alguém pregando fora da região de onde ele começou. Ele mostra a ascensão de Jesus no capítulo 1. Ele mostra a descida do... Eu não gosto muito desse termo, viu? Descida, eu não gosto, eu acho... Mas tudo bem, né? Então, a ascensão de Jesus no capítulo 1, a descida do Espírito Santo no capítulo 2, e capítulo 2 também mostra o discurso de Pedro. Capítulo 9 vem a conversão, não é de Paulo, é de Saulo. Conversão de Saulo, capítulo 9. E depois do 13 ao 28, capítulo do 13 ao 28, vai mostrar as viagens missionárias. Djalma, quando diz que Jesus, Jesus Cristo, ele foi o que instituiu a igreja, ele criou a igreja. E a igreja só existe pelo sangue de Jesus, é isso aí, tá? Então, o que ensina? Vamos lá, vamos ver, né? A gente pode pegar um ensino e resumir. Vamos ampliar um pouquinho para você também ter isso na sua mente, né? Primeiro, o que ensina o livro de Atos? Que o Espírito... Gente, eu tenho observado em mim como eu uso o nome do Senhor em vão. Em mim. Entendeu? E a gente acaba o Espírito, sabe, a figura do Espírito Santo em vão também. Quer dizer, levianamente a gente usa. E o Espírito de Deus é o próprio Deus. Ele capacita os cristãos a testemunharem de Jesus, da salvação, com ousadia. Vamos entender que o nosso tempo é curto. Ousadia não é ficar gritando, berrando, né? Tem gente que acha que ousadia é pegar a Bíblia. Vou falar aqui da cidade que nós estamos. E ali na 13 de maio, no meio daquele murundum de vai e vem gente, ficar ali pregando. Ali ninguém ouve. Quem é que vai? Ninguém ouve. É a mesma coisa você pegar, ir no Rock in Rio, pegar o microfone e começar a pregar. Mas você vai fazer uma bobagem ali. As pessoas vão se voltar contra você. Porque isso não é ousadia. Ousadia é você levar o verdadeiro evangelho num lugar em que não se prega o verdadeiro evangelho, ou não se prega o evangelho, mas tem que ter no mínimo um pouco de discernimento, né?
Você vai numa boate pregar o evangelho. Tem gente que diz que prega o evangelho no carnaval. Eu sinceramente, viu? Pessoa que vai no carnaval, num baile, sei lá, ela já vai predisposta a coisas que estão ali, às facilidades dali. Entende? Isso não é ousadia, isso é falta de... No meu conceito, eu não estou dizendo que eu estou certo, isso é opinião minha. Eu posso estar errado, sim, mas isso para mim é falta de discernimento. O livro de Atos também nos ensina que a gente deve levar o evangelho para todos os povos. Não é só para inglês, francês, alemão. Não, qualquer povo precisa ouvir o evangelho. Temos que levar o evangelho para os índios? Mas não pode, porque vai o evangelho, acaba com a cultura do índio. O que vale mais, a cultura indígena ou a salvação? Depende, né, do que você carrega na sua cabeça. Se para você cultura é melhor do que salvação, então fique você com a cultura. Eu prefiro salvar, ou melhor, levar a palavra da salvação, né? Outro ensinamento do livro de Atos é sobre a igreja, né? Esse que eu abri falando. Qual que é a função? Qual que é o motivo de existir igreja? É fazer com que os donos das igrejas tenham carros importados, mansões em Orlando, Miami. Não, claro que não, né? Óbvio que não. Enquanto o povo lá, né? Então, pois é, né? Agora, não vê quem não quer, né? Então, a função da igreja é viver em comunhão, oração, né? E pregar o evangelho. É isso que a igreja tem que fazer. E outro ensinamento é esse exemplo de Saulo, né? É que não é a igreja, não é o pastor, é Jesus que transforma as vidas. E isso é um exemplo claro no livro de Atos. Por causa disso que isso precisa ser levado, mostrado, porque Saulo era um sujeito perigoso, hein? Ele era bem perigoso. Para os cristãos ele era terrível, né? Mas ele teve a vida transformada. Saulo, qualquer pessoa pode ter a vida transformada. Então levar o evangelho nas cadeias, é lógico, mas não adianta ficar fazendo culto, orando pro advogado fazer ação para soltar o sujeito, por juiz aceitar, mas não é isso. Não é isso, o sujeito está lá porque cometeu um crime. É isso, não é? Ele tem que pagar aquilo. Pagou, vai sair e vai mudar de vida. Essa é a expectativa. Mensagem. Qual a mensagem principal, ou quais a mensagem principal, né, do livro de Atos? É que com a ajuda do Espírito Santo, os cristãos podem levar o evangelho ao mundo todo, com fé, coragem e amor. Entendeu? Então o livro de Atos nesse resumão que eu fiz aqui, resumão não, o primeiro resumão tinha 9, agora eu consegui diminuir para 3 aqui, né? A gente vai diminuindo, porque, né? Enfim, o livro de Atos ensina coisas importantes para a vida cristã hoje. Entendeu? É só ler e entender o que está escrito lá. Porque as pessoas usam o livro de Atos para quê? Para quê? Vamos ver. Perguntar para você.
É claro que não todos, mas a maioria, ou esses que são enroscados nesse pentecostalismo, neopentecostalismo, para que usam o livro de Atos? Para justificar erroneamente, né, que aquilo que eles falam é dom de línguas. Sendo que o próprio livro de Atos, né, mostra clarissimamente que o dom de línguas é o dom de idioma. Você falar uma língua de um povo que não é o seu. Você falar uma língua que você nunca aprendeu, que você nunca estudou, ou até que você nunca ouviu. Isso é dom de línguas, não esse papapi, popopó, manto santo, não sei o quê. E essas bobagens, isso não é língua nenhuma. Que língua? Que língua é? Né? E aí vem aquela clássica resposta, é a língua dos anjos. E aí também vem a minha clássica resposta. Quando um anjo apareceu em forma humana e conversou com outro ser humano, que língua ele falou? A língua dos anjos? Ou ele falou a língua daquela pessoa com quem ele conversava? Eu pergunto e ele responde, ele falou a língua da pessoa com quem ele falava. Então, quando Paulo usa a língua dos anjos, olha, por favor, isso é coisa básica. Minha netinha mais nova fez 10 anos. O ano que vem ela disse que vai fazer 11, mas esse ano ela fez 10. Isso é interpretação de texto, é só interpretar o que está escrito. Isso aí se aprende no primário, gente. Não existe língua dos anjos, até porque os anjos são espíritos. Espíritos, oh meu Deus, como é difícil as pessoas entenderem o óbvio, né? Espírito não tem boca, não tem orelha, não tem mão, não tem pé, não tem fígado, não tem intestino. Eles são espíritos. Um anjo, quando fala com alguém, ele fala a língua da pessoa. Porque falar de qualquer língua que a pessoa não entende, não adianta nada, é o que acontece nessas denominações aí. Né? Bom, não é esse o assunto, mas nós estamos falando de Atos. E foi aí que, né? E outra, o dom de línguas, né? Que para mim, eu creio que já sou. Eu creio. Você não precisa crer. Você não quer crer, não crê. Mas Paulo fala, havendo línguas, cessarão, não sei o quê, profecia, então, eu não sei, então, né? Mas eu creio que já cessou o dom de línguas. Porque hoje você prega o evangelho, né? E aí você coloca lá no YouTube, legenda, né? Então o sujeito está lá na França, mas ele quer ouvir o que você está falando. Ele põe lá, traduzir para o francês. Eu faço isso aqui. Eu vejo alguns vídeos de pintura, não sei o que, né? Então a pintora está lá na Alemanha, né? E eu quero entender o que ela está falando. Eu ponho lá, traduzir em português. Pronto, parece a legenda, tudo em português. E o dom de línguas era um negócio para o judeu, era uma comprovação para o judeu. Não tem nada a ver com... Olha, essa gente, mas para fazer entender é uma luta. Né? Bom, então, a gente aprende que o Espírito Santo, e nós aprendemos isso no livro de Atos, é quem nos fortalece e guia na missão de levar o evangelho, porque não é fácil, gente. Todo dia você ter algo para falar.
todo dia. Eu, por exemplo, tenho que ter alguma coisa aqui para falar, e coisas com sustentação. Não é fácil, é só pelo Espírito Santo mesmo, é um desafio. Imagina, né? Quem viaja o mundo, então, apesar de eu achar que primeiro deveria se evangelizar o Brasil, que é um país idólatra, é um país espírita, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse aspecto também, né? Outra coisa que a gente aprende é que o Espírito Santo usa pessoas comuns. Não precisa ser doutor, não precisa ser. Se for, ótimo. Mas se não for também, e não usa para falar bobagem, para inventar coisas, não. Usa para pregar a Bíblia. Agora começou com invenções, deixou de ser carne, né? É emocional. E o livro de Atos também ensina que o evangelho é para todos, sem distinção, né? A inclusão dos gentios nos mostra isso. E o que para fechar, o que a gente aprende no livro de Atos? A importância da oração e da comunhão, o poder e a direção do Espírito Santo de Deus, a coragem para testemunhar de Jesus, e que o Senhor Deus transforma e usa a vida de quem Ele quer. Ai, Deus me usa! Então deixa Ele usar, para de inventar coisa. Deus não precisa de advogado aqui na terra. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, porque a gente pôde aqui, eu creio, né? Imagino, assim, em poucas palavras, resumir a importância do livro de Atos, né? Quero te louvar, Senhor, por isso. Quero te agradecer muito, Senhor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Eu louvo, agradeço e glorifico o Senhor. Senhor, continua cuidando de cada um de nós, ó Deus. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Edgar, o Edgar fez uma pergunta aqui que eu estou conseguindo ler. Nós podemos batizar outras pessoas se nos pedirem? Eu creio que sim, viu, Edgar? Não há necessidade de ser pastor, essas coisas, para batizar, né? Desde que seja o batismo nos moldes da Bíblia, né? Não é aspersão, você bem o sabe, né? Nas águas, não vejo problema nenhum em batizar, não, viu, Edgar? Se você tem alguém para batizar, batize, né? Batize sim nos moldes bíblicos, e eu creio que o batismo é aceito pelo nosso Senhor, sim.